Abramos nuestras Biblias en un libro de Eclesiastes, capítulo 1. Dice ahí el versículo 1 y el versículo 2, palabras do pregador, no grego, no hebraico, Coelech. Así é conhecido Salomão dentro do mundo hebraico, judaico, o Coelech. Palavra do Coelech, o pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Olha como ele começa. Vaidade de vaidades, diz o Coelech, pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ao começar a ler o livro de Eclesiastes, imediatamente qualquer pessoa vai começar a pensar que realmente a vida é mesmo assim. E por isso é tão importante que toda a escritura seja interpretada corretamente, e não digamos o livro de Eclesiastes. Para nós interpretarmos corretamente a escritura, temos que conhecer o texto, o contexto de todo o conselho divino nas escrituras, lo hemos mencionado já muitas vezes. Temos que conhecer os hebraísmos. ¿Saben qué son hebraísmos? ¿No? Vamos a aprender esta noche. Os hebraísmos são modismos, formas de falar judaicos, hebraicos, que nos ayudan a entender qué es lo que están tratando de mostrar o de revelar nas escrituras. Aqui no livro de Eclesiastes vamos a encontrar muitos hebraísmos. E por isso necessitamos entender também qual é o sentido, algo muito importante nesse livro para nós não confundirmos e quando lemos o livro e outra vez vaidade de vaidades e vaidade de vaidades e todo é aflição de espírito. Vocês já leram o livro de Eclesiastes algumas vezes, me imagino, e sempre que vocês leem, digam, meu Deus, mas que coisa, né? E todo é aflição de espírito e a tristeza e isto e o outro, e parece que Salomão está em um período de amargura em sua vida, ou a sabedoria o levou a tanto conhecimento que ele ficou farto. De fato, mais ou menos isso ele também experimentou. Como diz no verso 17 do capítulo 1, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, imaginem. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Ou seja, cada coisa que ele entrava e chegava a ter conhecimento de até as loucuras, ele percebia que havia ali aflição de espírito. Ou seja, há tempos e há situações e há circunstâncias na vida que nós não temos por que entrar a conhecer. Me explico? Nós não temos por que conhecer as loucuras. De fato, os banqueiros, para conhecer uma cédula falsa, o que eles precisam conhecer verdadeiramente é a cédula verdadeira. Ou seja, podem chegar a conhecer esta é falsa, mas o que eles precisam conhecer com exatidão é uma cédula verdadeira, então vão a distinguir qual é a falsa. Nós não temos por que saber como é o pecado entrando nele. Nós não temos por que saber, eu vou definir o que é adultério entrando nele. Eu vou definir o que é isto outro entrando nele. Não precisamos conhecer as trevas. Está entendendo? Não precisamos conhecer as trevas. Não precisamos conhecer as loucuras e os desvarios desta vida. O único que trarão é mais peso e mais tristeza. Por isso é que Salomão experimentou tudo isso, porque ele sentiu a necessidade, pela sua grande sabedoria, de conhecer tudo, para ele poder falar de tudo. Para ser sábio não necessitamos saber tudo, necessitamos aplicar o pouco que sabemos. Dizem amém? Um detalhe importante aqui no livro de Eclesiastes é que Salomão não utiliza o nome do Senhor, o nome Jeová, por exemplo, ou Adonai.
ele não usa esse nome, senão o único nome que ele utiliza é o primeiro nome que aparece de Deus, ou seja, Elohim. Desde o princípio, ele aqui está mencionando esse nome, e o nome Elohim é mencionado praticamente, aqui no versículo 13, por exemplo, aparece, diz, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Agora, prestem atenção ao que ele sigue dizendo. Esta enfadonha ocupação deu Deus, aqui está Elohim, aos filhos dos homens para nela os exercitar ou ocupar. Esse nome, Elohim, aparece 36 vezes no livro de Eclesiastes. Não aparece outro nome, só Elohim. Elohim é o nome utilizado para Deus para revelar-se como Criador e como soberano de todo o mundo criado. Todo aquele que criou tudo, esse é Elohim. Por isso é que no princípio dice, no princípio criou Elohim todas o céu e a terra. Ele é o Criador. E ele está mencionando aqui a Elohim pela simples razão de que ele vai a falar de coisas debaixo do céu, ou seja, na terra. Deus criou tudo, o Elohim criou tudo, e ele vai falar agora do que Elohim fez, ou seja, de sua administração, de tudo que ele criou, para que os filhos dos homens participem. E isso faz com que a coisa se torne um pouco mais terrena. Ele está sua sabedoria é tão grande, sem dúvida, que há coisas aqui no livro de Eclesiastes, como em Provérbios, que provavelmente até algum dia que estejamos com ele poderá dizer-nos, mas vocês estão pensando que isso é o que eu quis dizer, e não foi isso não. Sua sabedoria realmente foi muito grande. Então, eu creio que provavelmente o ênfase do seu discurso a estar mencionando é exatamente o que acontece debaixo do sol. 26 vezes aparece essa frase em todo o livro de Eclesiastes. Tudo que se faz, o que acontece debaixo do sol e debaixo do sol. Então ele está falando da experiência humana neste mundo, nas coisas deste mundo, e obviamente está incluindo não somente aos crentes, sino a todos os seres humanos. Certo? Por isso é que aqui ele fala de tanto o sábio como o tolo vão ao mesmo lugar, e tanto o sábio como o tolo, todos se vão a esquecer deles. O seja, praticamente ele chega a uma resignação um tanto doentia, eu acho, porque o Senhor sim se vai lembrar dos sábios, e também os sábios deste mundo e os justos deste mundo se lembrarão dos sábios. Outro detalhe aqui antes de seguir, e esto é lo que va a marcar prácticamente o ponto que queremos resaltar esta noche, é quando ele diz vaidade de vaidades. Esse é um hebraísmo. Vaidade de vaidades. E o hebraísmo é uma expressão que forma parte da cultura hebraica, e o que está realmente fazendo é revelando me corrigem se está errada a frase, a idiosincrasia, assim se diz? Idiosincrasia judaica, do caráter judaico. É a forma como eles se identificam. O perfil deles é ressaltar as coisas. E o que está fazendo aqui, quando diz vaidade de vaidades, ele está dizendo vaidade absoluta, é o que está dizendo. Quando está dizendo vaidade de vaidades, está mostrando que é uma vaidade absoluta. É como na Escritura também nós temos lido que diz o Santo dos Santos. ¿Tem lido essa parte nas Escrituras? O lugar o Santo dos Santos. ¿Sí? E a que se refere o Santo dos Santos, esse lugar? Ao Santíssimo. Ou seja, o hebraísmo está em o Santo dos Santos. Ele está resaltando, está reforçando, dando uma força muito grande ao Santíssimo. O sea, está expresando esto como a outra expressão no livro de Gênesis,
Quando está falando de Cã, e Noé fala dele e diz, servo de servos, falando que será servo de Jafet e de Sem. Então ele está dizendo, servo dos servos. Outra vez é outro hebraísmo que está mostrando que ele é o maior dos servos. Ele vai ser o maior dos servos. Então, isso ressalta aqui no livro de Eclesiastes, vaidade de vaidades. Ele está ressaltando com muita força que há uma vaidade na qual os homens se entram. Agora, isso sim é verdade. Existe uma vaidade neste mundo. Mas não é Deus que criou a vaidade. É o homem que entra a vaidade. É o coração do homem que torna as coisas vãs. Entendem? Não é Deus. Deus não fez nada vão nesta vida. Ele fez com propósitos eternos. Somos nós os que caímos em tédio nesta vida. Há pessoas como o próprio salmista, a oração de Moisés, no Salmo 90. Vocês sabem que o Salmo 90 é a oração de Moisés. Foi escrito por Moisés. Ele diz aí que os homens chegam a 70 e os mais robustos a 80 anos, contudo é uma canseira e enfado, diz. Ou seja, há momentos em que sim, os seres humanos se sentem tediados de sua própria vida, mas irmãos, o Senhor, o seu propósito é que até os mais velhos desfrutem seus últimos dias. Quando os homens não desfrutam seus dias, é porque eles estão atrapalhando seu coração. Deus não nos criou com o propósito de morrer tristes, frustrados, deprimidos, terminar esta vida sem querer mais nada. Há pessoas que deixam de acreditar em Deus, de confiar nele, amargurados. Irmãos, não é possível. Deus não nos criou para viver e logo ser trasladados à vida eterna nessa condição. Por isso, a vaidade de vaidades é o homem que a torna assim. Em outras palavras, Salomão está dando a entender que a rotina a qual os homens caem. Vamos ler aqui versículo 13 e 14 juntos, por favor, para vocês me acompanhar no pensamento. Estão aí? E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Entre aspas, esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. De que enfadonha ocupação ele está falando? Sim, e está falando de ter que esquadrinhar e informar-se de tudo. Todo o que está debaixo do céu. Mas ele está, porque existe todo o que está debaixo do céu. Não podemos evitar, moramos dentro disso. Dentro de um mundo que existe e que é palpável. E que nós podemos até cheirar. Mas lo triste é quando nós tratamos de entrar a querer saber tudo e queremos nos converter nos Sócrates de nossa geração, nos mais sábios de nossa geração, e queremos ter resposta para tudo. O Senhor nos guarde, porque ninguém de nós tem resposta para tudo, não é verdade? Quando eu não sei algo, eu digo não sei, e não me envergonho por isso. Eu estou ciente de minhas limitações, e uma das coisas mais preciosas que pode fazer um homem feliz nesta vida é reconhecer as suas limitações. Reconhecer a sua fragilidade, porque todos somos frágeis e temos que reconhecer essa parte, e é o último que vamos a considerar esta noite. Então diz aqui, enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e aqui está, este é o resultado. E eis que tudo era vaidade
e aflição de espírito. Ou seja, como chamamos aqui, o hebraico lo chama assim, o coelete, o pregador, chegou à conclusão que tudo é vaidade e aflição de espírito. E eu quero fazer uma pergunta antes de continuar. Para quantos de vocês, a vida e todo o que vocês têm experimentado já é vaidade e aflição de espírito? Gostaria de ouvir o que você pensa. Sim? Uhum. A aflição é o resultado, escutem, de colocar o coração na vaidade. Entende? A aflição é colocar o coração naquelas coisas que não permanecem. Nesta vida, as coisas não permanecem para sempre. O único que permanece é o Senhor. E nós devemos colocar nosso coração nas coisas permanentes, não nas passageiras. E isso é algo muito importante que encontramos aqui revelado no livro de Eclesiastes, como também no livro dos Salmos e em toda a Escritura, mostrando-nos que nós somos peregrinos. Dice de Abraão que ele não procurava a cidade terrenal, senão a Jerusalém celestial. Dice a eterna, ou seja, aquela que permanece. Sim, irmão? Ajá. Certo, vamos a ver isso agora. Então, a vida tem sido para que todos nós aprendamos, não para nos frustrar, sino para tirar lições dela. E é aí exatamente que o Senhor, sim, o Elohim, nos colocou em circunstâncias de tal maneira que a vida é a mesma em cada geração, e cada geração passa as mesmas experiências, como diz ele aqui no livro. Dice, ai de aquele que já tem aí o herdeiro e cresce com ele e depois lhe deixa tudo que ele trabalhou. Ai, isso é vaidade e aflição de espírito. Para ele era terrível pensar que tudo que ele acumulou seria para seu filho, que não fez nada para adquiri-lo, mas ele trabalhou tanto. Dice. Mas isso é o que todos vivemos nesta vida, não é verdade? Todos trabalhamos para a próxima geração. Imaginem que Abraão, ele trabalhou e foi um homem de fé, sabendo que não herdaria a terra, senão os seus filhos. Mas ele foi fiel, sabendo que ele estava contribuindo para o fim daquela descendência que herdaria a terra. Isso é ser um homem sábio e precioso, ¿verdad? Ou seja, contribuir. Nós temos que aprender, porque em outras versões da Bíblia não diz unicamente para nela os exercitar, sino diz para nela os ocupar. A ideia é que eles se mantenham nessa responsabilidade das coisas, mas que não ponham o coração nas coisas, sino sejam fiéis e aprendam as lições necessárias para seguir na frente. Quero seguir aqui nesta parte importante. Então, o Salomão parece que está dando a entender que a rotina que se realiza debaixo do céu, em certo sentido, provoca mal humor. Que enfadonha, é o que ele está dizendo aí. Ocupação enfadonha. ¿Qué quiere decir enfadonha? Un sinónimo. Tediosa. Cansativa. Aborrecível também é outro sinônimo. Imaginem, a ocupação que Deus nos colocou é tediosa. Imaginem falar assim, Senhor, o que me deste nesta vida é tediosa. Isso quer dizer que a rotina e tuas responsabilidades e tudo o que vives não estás olhando desde a perspectiva correta. E nós necessitamos ver a vida desde a perspectiva que Deus quer que nós vejamos, porque Deus não fez a vida tediosa. Ele fez uma vida maravilhosa, mas depende de quem a vive. Aliás, Deus não faz nada sem propósito. Como já lemos aí, Deus los ocupou, como dice, para que nela sejam exercitados. E a ideia de exercitar é de crescer em músculos, em conhecimento e em tudo, né?
Ou seja, a ideia de viver nesta vida é também de acumular conhecimentos bons para contribuir às seguintes gerações. E há outra versão que diz: esta enfadonha ocupação deu Deus aos homens, aos filhos dos homens, para ser afligidos nela. Dice. Ou seja, Deus também desenhou de tal maneira a vida para que ninguém de nós sinta que esta vida é o mais precioso que existe. Há certas coisas que vão nos incomodar um pouco. Algum de vocês já se imagina quais são uma das coisas que mais nos incomodam nesta vida? A ver, alguém? Mais rápido, homens que vivem debaixo do céu. ¿Ah? A dor. A dor, as doenças, exatamente. A realidade de que chega um momento que já não somos os mesmos. Que já não conseguimos reagir nem fisicamente e a vezes até mentalmente. Como é que se chama? E como é? Ai, Senhor, o que está passando comigo? Sim, para nelas afligir. O Senhor está dizendo: filho, você não é permanente nem eterno nesta terra. Já percebeu? Não, Senhor, não quero sair de aqui. Pronto, então, outro pouquinho mais nesta situação. Até você entender e compreender qual é o meu plano para a sua vida. Ou seja, o Senhor sim permite que passemos por coisas, desde a perspectiva humana, enfadonhas. Mas quando nós podemos ter os olhos, como cantávamos: Senhor, dá-me olhos para ver pelo teu Espírito. Quando nós temos os olhos de Deus para ver que é o que o Senhor está fazendo nesta vida, a pesar do que estamos vivendo, oh irmãos, esta vida vai mudar. Quero continuar, porque há coisas importantes que queremos considerar. Então, o propósito divino não é fazer tediosa a vida do homem na terra. Nunca foi. Nunca. De hecho, só de o princípio ter criado um Éden, que quer dizer? Prazer. Prazer. Ou seja, já o Senhor estava mostrando-nos que Ele também queria dar-nos uma vida física, uma vida material prazerosa. ¿Se diz assim? Prazerosa. Dar-nos gozo e alegria também nesta vida. Então Deus não fez ao homem para ter uma vida tediosa. É o homem que a faz tediosa quando o homem não se satisfaz com o que tem e não está disposto a andar como deve andar. Os homens que aprendem a colocar o coração em Deus, eles chegam a compreender que eles são peregrinos nesta vida e então aproveitam cada segundo. Quantos de vocês estão aproveitando cada segundo da vida? Alguns não. Alguns sim. Mas que significa aproveitar cada segundo da vida? Significa que você sabe que isso nunca mais vai tornar a experimentá-lo. Sabe que nunca mais talvez vai poder sentir esse sentimento tão precioso que é amar alguém. ¿Verdad? Que nunca mais vai poder sentir o apreço que alguém pode manifestar ou você manifestar. Ou seja, manter-se toda a vida assim, de mal humor, indisposto, que não quero, que... Irmãos, isso é perder a vida. E nós não nos imaginamos como é que talvez amanhã já não estaremos aqui. Porque aqui no livro de Eclesiastes mesmo, ao final, capítulo 12, dice este Coelech, o pregador, dice que nossa vida pende de um fio de prata. ¿Qué significa? Fino. ¿Saben que a prata é muito fina, muito frágil? É frágil. Um fio de prata. E se a senhora corta, acabou. E de isso é o que nós queremos considerar. Então temos que aprender a viver de tal maneira que cada coisa na vida nos seja agradável e prazerosa. Vamos a abrir nossas Bíblias em 1 de Timóteo 4:1. A ver, isto vai ajudar-nos a entender. 1 de Timóteo 4:1. Olha o que a Escritura, o Espírito Santo diz.
¿Están conmigo? Aguardo para que todos leamos. Me dicen amén. Mas su espíritu expresamente dice que, escuchen, nos últimos tempos apostatarán alguns da fe. O sea, eso es un fato. Dando oídos, mas ¿cómo apostatarán? Dando oídos a espíritus enganadores y a doctrinas de demonios. ¡Ja! Impresionante, ¿eh? Doctrinas de demonios. Pela hipocrisia de hombres que falan mentiras, tendo cauterizada su propia conciencia. Quiere decir que a base de una doctrina pura es una conciencia pura. Y una conciencia sensible. Mas a base de una doctrina equivocada, errada, es una conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir cauterizada? Cuando algo se cauteriza, ¿qué es eso? ¿Ah? Endurecida, más que acontece en algo que ya fue cauterizado. Yo tengo aquí, por ejemplo, mi cirugía, y por mucho tiempo yo pasé, y ainda algunas partes aquí de la cirugía, yo soy insensible. Mi carne ahí está insensible debido al trauma que sufrió. Las cosas, cuando algo fica cauterizado, también fica insensible. La idea que está transmitiendo es que una conciencia insensible va a causar doctrinas demoníacas. O sea, es necesario entonces nós termos uma consciência que seja exposta diante do Senhor, que nós possamos vir diante dele e dizer: Senhor, isso está bom? Senhor, esse sentimento está bom? Senhor, minha atitude está boa? Senhor, meus pensamentos, as palavras que eu estou falando estão boas? Esa conciencia es tan importante para vivir y para disfrutar y para evitar a grande apostasía que ven. Hermanos, los que serán guardados na fe desde últimos días serán aquellas personas sensibles que responderán ao Espíritu Santo. Dice aquí, o Espíritu expresa claramente. Aquel que no está dispuesto a oír ao Espíritu, que el tiempo todo está, filho, eso no está bom, filha, para com isso, e não escuta o que acontece, a consciência vai se endurecendo, cauterizando-se. Então diz ali, verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Por isso que falam mentiras, porque não les dói, não sentem, não les importa falar mentiras. 3, agora escutem, proibindo o casamento. ¿Cómo, Una de las cosas preciosísimas, las instituciones que el Señor primero manifestó al ser humano fue el casamento. No Eden, dentro del jardín do Eden, el casamento. Y dice aquí, prohibiendo el casamento y ordenando a abstinencia dos manjares. Interesante, ¿eh? ¿Y Dios prohibió todos los manjares do Eden? No, solo uno. De ahí todos podían comer. Mas aquí dice, abstinencia dos manjares que Dios crió para os fiéis y para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então isso aqui Pablo está mostrando que tudo que Dios crió es bom. Amén. Tudo que Dios, no, y eso incluye un crocodilo. ¿Sí? Eso incluye una tartaruga. Tudo que Dios crió es bom. Lo que acontece es que nós no entendemos por qué el Señor fez isso. Até as baratas. ¿Cómo? ¿Será que isso é bom? É bom mesmo. ¿Saben que elas comem a sujeira? E están nos esgotos por algum propósito? O sea, eles também se convertem em transmisoras de doenças como os ratos,
Se nós não temos mas há um propósito pelo qual o Senhor fez esses animais, como o camarão e o caranguejo que come carne putrefata. Eles limpam o mar. São como os abutres, eles são garis. O Senhor os fez para limpar a terra. Cada coisa tem seu propósito nesta vida. Então, Deus fez tudo para ser bom e para se desfrutar. Mas quando o homem cai em tédio, escutem, é porque perdeu o foco da vida. Desfrutar o que Deus lhe dá e viver agradecido com o que Deus lhe dá, isso é se manter ligado ao propósito de Deus para a minha vida. Agora, se afadigar com mais do que isso, com o que Deus me dá, isso se traz enfado e tristeza. Vejamos o que o próprio Coelete disse, o pregador, em Eclesiastes 5:18. Veja ali comigo. Olha como ele está já no capítulo 5 declarando algo muito importante. ¿Están aí comigo? Amém? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. 2 pontos. ¿Estão comigo? A ver, aguardo vocês. 5:18. ¿Estamos? A ver, leamos todos juntos. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. 2:24. Juntos. Nada melhor. ¿Están lendo comigo? Não estou ouvindo vocês. Estão cansados hoje, né? Não estavam comigo. Vamos lá. ¿Ya estão comigo? Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goce do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Ele não está dizendo agora que isso é vaidade de espírito ou tristeza, vaidade de vaidades. Não, ele está dizendo agora que isso é um dom de Deus. Ou seja, nós necessitamos aprender a gozar e nos alegrar com o que o Senhor nos dá. A comer quando temos comida e a dar graças quando não temos. A beber quando está aí a bebida e dar graças ao Senhor quando não temos. Mas o que o Senhor nos dá é um dom divino e nós necessitamos nos gozar nisso, disse o pregador. Então, irmãos, necessitamos compreender que o verdadeiro deleite da vida é nos gozar naquilo que Deus nos dá. Fora disso, é vaidade. Está me ouvindo? Aquilo que Deus nos dá, ainda o que Ele nos dá com o trabalho que nós fazemos, isso, alegremos-nos e gocemos-nos disso. Fora disso, ou seja, se eu quero alcançar mais e eu começo a me afadigar por isto e por isto, não importa se Deus quer ou não quer, se é sua vontade ou não, eu vou entrar na aflição do espírito. E vou entrar a situações difíceis na minha vida. Mas o que Ele me dá, gocemos-nos porque essa é nossa parte e nossa porção. Amém. Há um versículo que é um dos versículos mais importantes na Escritura em relação a por que Deus fez os céus e a terra. E isso lo encontramos no livro de Isaías, capítulo 45 e verso 18. Esse versículo é chave para entender Gênesis 1:2. Quem pode recitar Gênesis 1:2? E a terra
No princípio criou os céus e a terra, versículo 1. Versículo 2, e a terra estava desordenada e vacía. Olha, dice, estaba desordenada y vacía. No hebraico dice, se tornó desordenada y vacía. Eso da otro sentido. O sea, la tierra no fue creada así. Entonces, leamos juntos no capítulo 45, verso 18 de Isaías. O profeta aquí está revelando o que está no corazón de Deus. Dice, porque así dice o Señor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez. ¿Están conmigo? Ele a estabeleceu e não a criou vazia. É a mesma palavra hebraica, tohu, que aparece em Gênesis 1:2, onde diz, e estava desordenada, e tohu, vazia. E aqui diz ele que Deus não criou a terra vazia. Mas também o que está dizendo no hebraico é, não la criou em vão, está dizendo. Não la criou em vão. Desordenada? Não. Vazia? Não. Mas, aqui diz, a formou para que fosse habitada. Ou seja, ele preparou a terra. Aí vemos que houve uma... Não é difícil poder entender que houve uma recriação, não há dúvida, em Gênesis 1. Já perceberam isso? Porque diz, no princípio criou os céus e a terra. O sea, a terra já tinha sido criada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E agora diz, e a terra estava desordenada e vazia. E logo diz o Senhor, seja luz, e foi a luz. E então começa o primeiro dia, porque a terra já estava criada. Já tinha sido criada desde o princípio. E então começa porque aconteceu algo ali, que alguns começam a explicar e a especular um monte de coisas, né? Mas o que se está dizendo é que ele a criou para que fosse habitada. Então, tudo que Deus fez foi bom. Vocês podem ler aí no capítulo 1 de Gênesis que diz, e viu Deus que era bom. E o último versículo onde aparece é o versículo 31, e diz aí a escritura, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, diz. Termina dizendo ali no verso 31, e era muito bom. Então, tudo que Deus fez, os animais, esta vida, esta terra, o trabalho, tudo. Não, é que o trabalho é consequência do pecado. Não, o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho já tinha sido ordenado antes do pecado. Lembra? Guardarás e lavrarás o jardim. Já o trabalho estava aí destinado, não é um castigo, tenho que trabalhar, não. O trabalho se tornou mais difícil devido ao pecado. Suarás, diz, com a testa, o suor de tua testa comerás o teu pão. Diz, né? Ou seja, mais difícil. Irmãos, não tornemos as coisas difíceis nesta vida. Deus las fez fáceis quando nós temos a sua bênção. Eu quero a bênção do Senhor e vocês. Portanto, Deus não criou as coisas para ser vãs, e sim para se desfrutar, mas como? Em retidão e gratidão. Amém? Porque as coisas nós podemos desfrutá-las de outra maneira. De fato, no livro de Eclesiastes, aqui Salomão diz algo interessante que queremos considerar com vocês. Vejamos aqui capítulo 2, veamos juntos. Veja só como ele também queria desfrutar a vida. É como a maioria de nós queremos desfrutar a vida. Me dizem amém ao final ou não. ¿Estão aí? Vamos. Eclesiastes 2, versículo 1. Vamos agora, você tem que ser mais fortes em sua voz do que eu. Verso 1. Dice eu no meu coração, ora bem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ou seja,
ele dice, yo voy a dar a mi corazón gozo y placer. Mas después descubrió él que era también vaidad. Mas qué gozo. ¿Cuál era el gozo que ele estaba colocando en su corazón? Sigamos lendo. Verso 2. Ao riso dice, está doido. Y da alegría, ¿de qué sirve esta? Busqué no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Aqui agora está entrando a outro tipo de vida. Regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Segundo ele, podia controlar tudo. E entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Agora, prestem atenção aqui, porque ele nos vai dar uma lista de coisas que para ele poderiam ter sido a felicidade. Entre estas começam as, me corrigem, os bens raízes, como se diz? Os bienes raízes, como se dizem os bienes raízes? Imóveis. Os imóveis. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas, não só uma. Plantei para mim vinhas. Agora vem aqui, tenha fazendas cheias de coisas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, sem dúvida também tinha piscinas, né? Para ter prazer de estar aí. Quem não gostaria de ter uma piscina em sua casa? Quem não gostaria? Eu gostaria, sim. É relaxante. Ele estava aqui dice, com tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Que lindo. Adquirí servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Dava isso felicidade a Coelete? Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Escutem, irmãos, ele também tinha teatros. Além do mais, além de utilizar os cantores para louvar ao Senhor, também haviam cantores e cantoras no seu palácio. Ele também desfrutava de ouvir cânticos bonitos e agradáveis, como nós desfrutamos da música. E diz aqui, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Qual é o instrumento que mais gostas? Hoje les comerán a lengua, dicen en Guatemala. O están bien dormidos, o están muy tímidos, o o pastor está falando coisas tão profundas. Não. Qual é o instrumento que mais gostam? Harpa, violão, violino, piano, flauta. Qual é que mais gostas? João? Piano. Mi irmão Sérgio? Violino. Mas Helena? Piano também. Sim. Todos temos prazeres, não? Vocês têm CDs de alguma música? Eu, CDs que eu tenho de música para ouvir, para mim é selecionada. Eu não vou ter qualquer música em minha casa. Mas eu procuro principalmente que sejam piano, que tenham violino, cello. Eu gosto muito do cello. Que tenham cello. E que tenham uma harmonia que eu possa sentar-me. Também violão, obviamente. Gosto muito do violão. E esse acompanhamento do violão com piano e cordas. Irmãos, ele gostava disso igual que todos nós. Agora veja só o que diz aqui. E verso 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não les neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Ou seja, ele deu renda solta à sua vontade. Qualquer coisa ele queria experimentar.
Não há dúvida que ele experimentou tudo. Até o ruim e feio ele fez. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo, estão lendo? Era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ao final de contas, o Coelete, o pregador, percebeu que nem ainda tudo isso poderia lhe dar verdadeira felicidade. Então, aqui chegamos a um momento crucial. O que livra as pessoas do tédio e os faz felizes? Aqui vai a primeira coisa: a gratidão. A gratidão. Muitas pessoas caem em tédio nesta vida porque não são agradecidas. Como diz o ditado, escutem este ditado, talvez muitos de vocês o conhecem, mas eu procuro ditados sábios e que são verdadeiramente a expressão da vida. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua vida. Ou seja, não há dúvida que alguém que é beneficiado e é grato, irmãos, aquela pessoa vai ficar com o desejo de seguir contribuindo e ajudando. É o que está manifestando aqui. Pensamos que ter coisas nos farão felizes. Todos pensamos assim. Alguma vez temos comprado algo, um momento de felicidade, ¿verdad? Quando compraram seu primeiro celular, mas esse celular já não era em Guatemala chamam feijãozinho. Feijão, feijão é um celular pretinho, pequenininho, insignificante, que vale, quanto é mais barato? 90? 100 reais? Não, mas se já compram um Samsung A5 ou um iPhone 6, que foram 3.500 reais, como a pessoa passa aí, não sei, que cuidado, que carinho, né? Mas depois de uns 15 dias, como? Sim. Até lhe oferecem desde o momento de comprar para ser seguro, para não, por se alguém rouba o celular, você poder recuperar o seu celular, porque é muito valioso. Assim, é muito valioso. Mas, irmãos, depois de um tempo, esses negócios já não dão felicidade, não é verdade? Depois de um ano, você já não quer ele, quer outro. Outro melhor. Assim é o coração humano. Não se cansa de desejar sempre algo melhor. E isso sim nos pode tornar uma canseira e algo que vamos a continuar querendo alcançar o que não devemos. Então pensamos que ter coisas nos farão felizes, mas irmãos, ser agradecidos nos torna felizes. Olhem esta máxima. Nas nossas vidas diárias, devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas a gratidão é a que nos faz felizes. ¿Ouviram a frase? Eu vou repetir. Nas nossas vidas diárias, devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos. Ou seja, o Senhor me abençoou, muito obrigado, Senhor. Não, eu tenho que viver agradecido, aunque ainda não tenha nada. Isso é o verdadeiro. É a gratidão que nos faz felizes. Ou seja, o desfrutar do gozo em si, só pelo gozo,
nos torna, me corrigen si está incorrecto, epicúreos. Epicúreos. Tenho ouvido dos epicúreos? Na escola se estuda, na faculdade se estuda. Na Grécia Antiga haviam duas escolas, eram os epicúreos e os estoicos. ¿Sí? Para resumir, estos epicúreos, para eles o mais importante na vida é o prazer. O sea, si alguien lo que gosta es prazer y gozo material y eso es su vida, é um epicúreo. Da escola dos epicúreos na Grécia Antiga. Até o dia de hoje há epicúreos. Mas também haviam os estoicos, que se deriva de uma frase grega que fala de portão, porque era na porta da cidade onde se reuniam os discípulos para aprender os ensinamentos dos estoicos, dos mestres estoicos. Mas os estoicos, eu creio que essa é uma palavra mais familiarizada para nós, não é? Não? Também não? Mas um estoico é aquele que é austero. ¿Sí? ¿Saben que somos austeros? Que até aprendemos a sofrer e a levar o sofrimento de outra forma. Aí estamos sendo mais estoicos. Les vou dar um resumo destas escolas. Epicúreos é o mesmo que hedonismo. Eram duas escolas, os epicúreos e os estoicos, que em aparência predicavam princípios opostos. Os primeiros, os epicúreos, o prazer como o fim da vida. Enquanto os segundos, os estoicos, se inclinaram pelo rigor. A vida austera, ou austera, como se diz? Austera. Ou seja, com limitações. Eu posso fazer isso, mas não vou fazer não. Vou conservar aqui esta questão por qualquer necessidade urgente. Isso é austero. E incluso desfrutavam até certo ponto a dor. Mas tinham uma maior sabedoria. Escutem isto. Porque para o estoico é preciso estar em consonância com a natureza para atingir a sabedoria. Como? Assim, faz-se necessário entender que o único bem que existe é a retidão da vontade e o único mal, o vício. Interessante, que sabedoria. ¿Están entendendo o que estou lendo aqui? Para os estoicos, o mais importante na vida não era o prazer, era uma vontade reta. Você, na época dos gregos, você que seria? Epicúreo ou estoico? Para eles, o mais importante era uma vontade correta e o único mal, o vício. ¿Por qué o vício? ¿Qué se torna um vício? Algo que eu começo a fazer e já me torno um escravo de alguma coisa e eu continuo fazendo, aí eu quero mais e quero mais e quero mais e quero mais. Os estoicos eram austeros. Não estamos de acordo em que algo se torne uma necessidade que eu não possa conter. Entendem o que estou dizendo? Eles tinham esse pensamento. Me tiro o sombrero para os estoicos. O que não é nem virtude, nem vício, escutem, é indiferente. Assim, a doença, a morte, a pobreza, a escravidão, por exemplo, para eles não eram males, são indiferentes. Porque o sábio é, por definição, feliz, mesmo no sofrimento. Que incrível. Ou seja, os estoicos, irmãos, não importava se estavam doentes, ou sem comida, ou sem dinheiro, eles eram felizes. Que interessante. Parece ser que se assemelhava um pouco a filosofia cristã, ¿verdad? Que o Senhor nos diz que vivamos agradecidos por tudo, tenhamos ou não tenhamos. Então, necessitamos viver agradecidos para não cair no tédio da vida. Escutem isto que é lindo. A gratidão desbloqueia
a abundância da vida. Ela torna o que temos insuficiente e mais. A gratidão torna a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete. Quantos creem nisso? Há tempos atrás nós vivemos essas coisas com minha esposa. Uma simples refeição, um banquete. Uma casa em um lar. Porque é muito diferente de uma casa que tem um lar. Um estranho é um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Irmãos, que importante é ser agradecido. Não importando se o Senhor nos abençoa com abundância ou com escassez, seremos felizes si somos. Si somos. Si somos. ¿Você é um agradecido? Pense. Não me responda a mim, sino respóndase honestamente a si próprio. ¿Você é um agradecido? Pense. Mas analicemos, esquadrinhemos nosso coração. Você é um agradecido? Que importante é saber isso. Porque se não somos agradecidos, isso nos tira a felicidade na vida. Mas se somos agradecidos, seremos felizes. Outra coisa importante para ser felizes, reconhecer nossa fragilidade humana. Irmãos, temos que entender que além da gratidão, este fator é importante. Para sermos felizes, temos que reconhecer que somos pessoas frágeis. E isso vai fazer-nos entender que necessitamos viver com sabedoria nesta vida. Abramos nossas Bíblias em Salmo 39. Será rápida esta partezinha aqui, viu? Mas vamos lá. ¿Está aí? Salmo 39. Esse salmo, eu já preguei esse salmo. Se você quer estudar o salmo, compre a mensagem. Há vários salmos que temos compartilhado. Mas aqui vai o versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Será que é importante reconhecer que somos frágeis? Ai, sim, meu irmão. Somos mesmo. Vocês já leram aquele outdoor que está em várias ruas da cidade, eu creio que do país, do Brasil, que diz, um simples vírus, creio que diz. Um mosquito não é mais poderoso do que um país, ou que todo um país. Como é? Como diz? Mas, sim, assim, creio que é assim, que um país inteiro. ¿Verdad? Mas quantos de vocês creem que esse mosquito é poderoso? E que passou, irmão? Não vi na igreja. Estou doente, me deu zika. Estou com zika. E depois de 3, 4 meses, e que passou, meu irmão? Estou doente. Que passou? Dores por todas partes. É que o zika. Um pequeno vírus microscópico capaz de derrubar aquele vaidade de vaidades. Verso 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais que esteja, é totalmente, que pode dizer? Vaidade. ¿Saben que está entre paréntesis? Selah. ¿Qué es eso? Es un termo musical, porque todos los salmos eran cantados. Ese es un termo musical que quiere decir pausa, meditación.
é para meditar o que se está dizendo ali. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Dizem amém? Em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Então, nossa fragilidade deve ser acompanhada com o nosso reconhecimento de que nossa esperança deve estar no Senhor. Não nas minhas forças, não na minha inteligência, não nos meus títulos, não na minha aposentadoria, não naquilo que eu confio, sino minha esperança deve estar no Senhor. E isso nos torna fortes, meus irmãos. Nós, sem Deus, somos vaidade, diz aqui o Senhor. Com Deus, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a maioria dos homens vivem esta vida pensando que a morte nunca os visitará. Façam e trabalham e fazem isso. E quando ir à igreja, algum dia. E quando não acompanham, talvez mais na frente. Eu estou muito ocupado. E ignoram voluntária ou involuntariamente que um dia todos estaremos diante do Senhor para render contas de nossa administração. Dice a Escritura em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Esse é um texto que devem vocês considerá-lo e colocá-lo. ¿Sabem onde? ¿Querem saber? Este texto devem colocá-lo como se coloca un anuncio en un cuadro ¿sí? Más con una tacha, ¿sí? Colóquenlo en su conciencia. ¿Están dispuestos? Coloquen ese versículo na sua consciência. Que diz aí? 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada receberá de Deus o louvor. Vai chegar um momento que todos estaremos diante do Senhor, e irmãos, todo o oculto se vai manifestar. Hay un versículo en la Escritura que dice, ¿y ellos prepararán palabra para me responder? Dice. O sea, há pessoas, há homens que tratarão de dizer, mas Senhor, es que esto e o outro. Irmãos, diante de sua presença, tudo até o oculto vai se dar a conhecer. Por isso é que nós não podemos, devido à nossa fragilidade, nós não podemos nos dar ao luxo de viver esta vida indiscriminadamente. No podemos darnos al lujo de dejar a un lado aquellas cosas que precisamos resolver y que están afectando nuestro corazón. Porque va a llegar un momento que no podremos más ocultar lo que está aquí. Escutem, nem os pais de Moisés conseguiram ocultar por mais tempo ao seu filho. Lembram o que dice en Éxodo capítulo 2? Ahí dice que eles já não conseguiram mais ocultar a esse menino que tinha nascido. Havia uma ordem de lançá-los onde? Ao rio. E eles não conseguiram mais fazê-lo. Com a ordem de Faraó. Não digamos com a ordem de Rei da Glória. Então, o que fizeram eles? Uma arca pequena, calafatearam com brea, como a arca de Noé, colocaram o menino, o lançaram ao rio, mas estavam confiando, em Deus está minha esperança, estavam confiando que Deus os guiasse para esse menino ser salvo, e assim foi, meu irmão. Mas que fizeram eles? Expuseram o que estavam ocultando. Irmãos, eu creio que há uma grande lição também aí em relação a não ocultar coisas do coração. Sabem por quê? Porque tudo que está aqui adentro vai ser manifestado no momento preciso da pressão. Quando não há pressão, podemos esconder. Mas quando começa a pressão, não vamos a conseguir estar tampando algo, ou o dedo, o sol com um dedo, impossível. Imaginem diante do Senhor, quando Ele venha e com aqueles olhos de fogo,
E olha nosso coração, e aí, filho, como está o coração? Ai, Senhor! Porque já não conseguimos mais. Irmãos, ninguém de nós pode dar-se ao luxo de chegar aí a esse lugar sem ter resolvido as coisas antes. O que faremos nós? Dizer, meu filho, mas você está aqui comigo, já estamos no juízo final e você não tem resolvido o seu problema com fulano? Ainda está com mágoas, com rancores, com amarguras, com tristezas? O que você vai fazer agora? Meu Deus, no juízo final? Por isso é que o Senhor diz, ninguém deve apresentar uma oferta se primeiro não resolve os problemas. Então, ninguém vai poder chegar lá, vai ser aceito se não resolve os problemas. Irmãos, nada vai ficar oculto. Veja o que dice en 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 24. Esto es vital na vida. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Por eso es que necesitamos resolver las cosas. 1 de Timóteo 5, 24, ¿están ahí? ¿Están ahí? Ainda não. Vamos lá. Chegaram? Ótimo. Os pecados de alguns homens são manifestos, dice, procedendo o juízo. Perdão, precedendo o juízo. O sea, esos pecados se manifiestan cuando ya Dios está juzgando. Y en algunos manifestam-se depois. Agora, o que está dizendo esse verso? Antes ou depois do juízo, os pecados serão manifestos. Ninguém vai ficar oculto. Então, meus irmãos, é necessário que se há algo ali no coração, não fiquemos nem vamos a dormir sem resolver o caso. ¿Sabem por quê? Pela nossa fragilidade, porque nós não sabemos se hoje morreremos. E amanhã, Fabiola vai dizer, meu amor, acorda, já está o café da manhã. Dorminhico, como se diz dorminhico? Dorminhoco. Acorda, rapaz. Meu amor. Espero que vá chorar. E que passou com ele? Já está lá acima, diante do rei. Ai, Senhor, eu quero estar com minha consciência limpa. Uma coisa é que outros pensem mal de ti, isso é outra coisa. Mas que tu tenhas provocado algo, aí temos que resolver algo. ¿Me explico? Irmãos, de necessário, com urgência. Veja o que diz no Salmo 19:12. Líbrame das coisas que me são ocultas, diz. Há coisas que são ocultas e eu necessito, onde? Expô-las diante do Senhor. No Salmo 38, verso 9, dice, diante de ti están todos os meus desejos. Y dice, y o meu gemido. No hebraico dice, y o meu suspiro. ¿Saben qué es suspiro? ¿Quién puede definir o suspiro? Definan suspiro. ¿Ah? No. Ese último. ¿Qué es suspiro? ¿Alivio? Bueno, ese es un resultado. Mas aqui é uma respiração forte. Um respiro aqui é uma respiração forte. E diz, meus gemidos, minha respiração. Lembram em Atos capítulo 9, falando de Saulo de Tarso, que respirava ameaças de morte? Nós também respiramos coisas. Irmãos, as coisas que respiramos, démoselas a conhecer ao Senhor. Todos os desejos, todo o que está aqui, digámosle, Senhor, esto te incomoda, Senhor. E se há silêncio, é provável que se lhe incomoda. Senhor, esto está desagradável. Devemos solucionar essas coisas, porque nossa fragilidade nos converte em pessoas que serão vaidade. Tudo que eu sinto, tudo que me motiva,
o que me faz viver, tanto no sentido bom ou mal, eu devo expô-lo ao Senhor, para que Ele me confirme o bom, cure as minhas chagas ou me livre do mal. Mas eu necessito estar diante do Senhor para me expor. E a terceira, se las dou outro dia, certo? Para não cansá-los mais, já passou o tempo, não quero passar mais de este período. Mas colóquense de pé. Duas coisas, eu les dou a terceira, é muito importante, outro dia. Mas esta aqui, gratidão e o reconhecimento de nossa fragilidade e que necessitamos estar a contas com Ele, porque nada vai permanecer oculto. Alguns pecados se manifestam depois do juízo, outros antes do juízo, mas todos serão manifestados. Eu quero manifestar meus pecados, minhas falhas, meus erros, antes de que venha um juízo. Amém? Venham ao altar, irmãos. Venham ao altar. Ou se querem, não. Venham ao altar. Creo que necesitamos aproveitar este momento. Me los das después, pues se voy a esquecer. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cuál es el versículo que necesitamos colocar en la conciencia? Primera Corintios 4:5. Dios va a traer a juicio todas las cosas, dice, até as ocultas. Yo no puedo estar escondiendo nada en mi corazón, nada. Yo quiero llegar diante de Él y ouvir lo que Ele dice: bom servo fiel. E aí? ¿Te atreves a vir diante de mim, que conheço todas as coisas nessa condição? Senhor, em nome de Jesus, livra-nos das coisas que são ocultas em nosso coração, que estão ali escondidas devido ao orgulho, debido, Señor, a que no queremos ser expuestos, debido a mágoas, debido a rancores, debido a tristezas, debido a frustrações. Señor, no permitas que o coração de cada de nós aqui esta noite vá a dormir sem ter a bênção da cura, sem ter a bênção da libertação, sem ter a bênção de pedir perdão, sem ter a bênção de nos reconciliar. Senhor, dá-nos um coração sensível, uma consciência que não seja cauterizada. Nós não queremos ser desobedientes, queremos obedecer à voz do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre cada de nós e ministra-nos com uma onda de arrependimento. Ministra-nos, Senhor, com uma onda de amor do Teu coração, de benignidade, porque a benignidade de Deus nos guia ao arrependimento. Senhor, se nos estás falando, diz a Escritura que os homens aprendem justiça depois que vem juízo sobre a terra. Senhor, que nós aprendamos justiça ouvindo a Tua palavra e obedecendo-a. Em nome de Jesus. Faça de cada de nós pessoas agradáveis à Tua presença, Senhor. Pessoas agradáveis a Teu Espírito Santo. Que o nosso coração seja um prazer para Ti morar nele. Não um prazer, não um coração cheio de escuridão e de fogos
do inferno, mas um coração cheio de luz e da presença do céu. Ministra-nos em nome de Jesus e que cada um de nós ponhamos em prática o que ouvimos hoje, ainda antes de nos deitar, se é necessário, Senhor, porque não queremos acordar em Tua presença sin estar en paz contigo y con nuestro próximo. En tu presencia, en tu presencia, paz. En tu presencia, en tu presencia, gozo, esperaré y ficaré en tu presencia cada día. A ti tu gloria ser formada en mí. Esperaré y ficaré en tu presencia cada día. A ti tu gloria ser formada en mí. No hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. Tu bondad y teu amor permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Tu bondad y teu amor permanece eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Aleluya. Esta é a terceira. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Para viver felizes todos os dias, necessitamos rogar ao Senhor que nos farte da sua benignidade, da sua misericórdia.
Ou seja, antes de iniciar cada dia, antes de tomar o café da manhã, comamos em sua presença da sua misericórdia. E se sentimos a sua misericórdia cedo pela manhã, seremos felizes esse dia. Se não, haverá aflição de espírito e viviremos afadigados e os problemas serão muito grandes e as situações serão difíceis, mas se experimentamos a sua misericórdia todo dia, viviremos com sua bênção e a sua presença. 3 coisas importantes para ser felizes: gratidão, reconhecer nossa fragilidade e fartar-nos da sua misericórdia cada manhã, antes de começar nossos afazeres. Não há outro como tu, oh Senhor. Não há outro como tu, oh Senhor. Tua bondade e teu amor permanecem eternamente. Não há outro como tu, oh Senhor. Senhor, leva a teu povo com tua paz, com tua bênção e com esse toque da tua benignidade, desse toque da tua misericórdia, Senhor, para que nos sintamos objetos do teu favor e que vivamos cada dia, que comencemos e terminemos cada dia com esse toque precioso da tua misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, faça que nós também sejamos misericordiosos. Dá-nos uma revelação de como nós temos sido objeto dessa misericórdia, para que também nós la apliquemos a nossos irmãos. Te lo agradecemos em nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.